E aí pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e a videoaula de hoje é sobre concepções gerais sobre a filosofia moral. Nós vamos entender o que os filósofos diziam sobre ética e moral ao longo da história da filosofia. Nós vamos começar lá nos filósofos gregos da Antiguidade Clássica. Depois vamos entender o período medieval, o que os filósofos do período medieval diziam sobre moral, depois a era moderna e, por fim, o que a filosofia entende hoje como ética e moral. Antes de começar as explicações, já se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Curta esse vídeo, comenta, compartilhe. Quanto mais você engajar nesse vídeo, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e mais o canal vai crescer. Lembrando também que aqui na descrição tem o link das redes sociais do LMP História e Filosofia e também uma lista de livros que estão relacionados ao tema da videoaula. Então, se você se interessou por essa videoaula e quer saber mais, dá uma olhada nesses livros que estão aqui para você comprar, ler e entender mais sobre filosofia moral. Ética ou filosofia moral é a disciplina que vai estudar os sistemas morais elaborados pelo ser humano. Moral é uma palavra de origem latina que significa costumes. Ela faz referência às normas sociais que guiam o comportamento do ser humano, que orientam o comportamento do indivíduo. Já a palavra ética, ela é de origem grega e significa modo de ser, costumes, comportamento. Então, a ética é a disciplina que vai estudar a moral, que vai compreender a moral. A ética, então, ela quer analisar essas normas sociais que orientam o comportamento do ser humano. A ética, ela se tornou uma questão filosófica a partir da filosofia de Sócrates, que desenvolveu um racionalismo ético. O Sócrates dizia que para a gente ter uma vida virtuosa, uma vida boa, era preciso conhecer as virtudes, conhecer virtudes como coragem, justiça, piedade, porque quando a gente conhece uma virtude, ter conhecimento de uma virtude é fundamental para se ter uma vida boa, porque apenas aquele que conhece o que é virtude, o que é bom, vai poder agir corretamente. De acordo com a filosofia socrática, a ética ela é aplicada universalmente, ela é aplicada para todos. Mas a moral ela é particular, a moral é uma questão individual. Para Sócrates, agir com ética é mais importante do que ter fama, riquezas materiais e poder. A moral de Sócrates não se limita às normas sociais, às leis. Pelo contrário, Sócrates diz que a gente deve buscar um padrão ético mais elevado através da razão e do diálogo. O Sócrates, ele defendia uma ética universal, baseada em princípios universais, e não uma moral baseada em normas sociais que são relativas. Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates, ele vai desenvolver uma filosofia moral baseada nesse racionalismo ético desenvolvido por Sócrates. O Platão vai dizer que as pessoas só se comportam mal porque elas não conhecem o que é o bom. Então a educação ela é indispensável para desenvolver a moral, para desenvolver a ética, para ter uma vida virtuosa. Platão escreveu a Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é a história de umas pessoas que estavam presas em uma caverna desde o seu nascimento. Elas estão acorrentadas em uma caverna virada para uma parede da caverna. E atrás dessas pessoas existe uma fogueira. E entre as pessoas, os prisioneiros e a fogueira, existe um corredor mais elevado que ficam pessoas passando com objetos.
Então as pessoas passam com os objetos e a luz da fogueira projeta esses objetos na parede que os prisioneiros estão vendo. Então tudo que os prisioneiros conhecem é a projeção dos objetos que passam na parede da caverna. Então essas projeções, elas são a totalidade do mundo, aquilo lá é a verdade, aquilo é o que eles conhecem a vida toda. Só que um dia, um dos prisioneiros é liberto e ele sai da caverna, ele não é mais um prisioneiro. E quando ele sai da caverna, a primeira coisa que acontece é que ele fica ofuscado com a luz do sol, porque ele ficou a vida inteira preso na caverna, ele nunca tinha visto a luz do sol. Então ele começa a andar e ele observa as cores, outros objetos, a natureza, e ele começa a perceber que aquilo lá que ele vivia na caverna, aquilo lá não era real, aquilo lá era uma projeção imperfeita, uma representação imperfeita dos objetos que existem na realidade. Então ele volta para a caverna para falar tudo isso para os outros prisioneiros, para poder libertar os outros prisioneiros. Só que ele é ridicularizado, ele é considerado um louco, porque os outros prisioneiros, eles não acreditam em nada além daquilo que eles conhecem dentro da caverna. Tudo que não é aquilo que eles estavam vendo naquela parede, né, que eles estavam vendo, né, a projeção daqueles objetos, aquilo lá para eles era real. Então, quando esse outro prisioneiro que foi liberto fala que aquilo não é real, eles chamam ele de louco, porque aquilo lá é a realidade para eles, aquilo lá é a verdade para eles. Então, o Platão, ele cria essa alegoria da caverna para ser uma metáfora para representar a trajetória do ser humano em direção ao conhecimento, à verdade. A alegoria da caverna, ela representa esse caminho que a gente trilha para chegar na sabedoria, na verdade, porque esses conceitos, a verdade, o conhecimento, ter conhecimento, é indispensável para se ter uma vida ética. Outro filósofo muito importante para a filosofia moral é o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai desenvolver uma ética baseada na virtude. Para ele, o objetivo do ser humano é alcançar a eudaimonia, a felicidade. E para ele conquistar a eudaimonia, ele vai desenvolver uma virtude moral e intelectual. Aqui no canal já tem uma videoaula só explicando a filosofia moral do Aristóteles. Então vou deixar o link aqui no card para você assistir a videoaula e entender essa ética aristotélica. A ética medieval, ela é extremamente influenciada pela filosofia moral cristã, que é baseada nos ensinamentos da Bíblia e das tradições da Igreja Católica. A ética cristã medieval, ela é diferenciada em dois pontos da ética dos gregos antigos. O primeiro ponto é o abandono da racionalidade. A ética cristã, ela deixa de lado essa ideia de que é pela razão que se alcança a perfeição moral. Para a ética cristã, a perfeição moral é alcançada através da fé, do amor de Deus e da boa vontade. O segundo ponto é a emergência da subjetividade. A ética cristã entende a moral como uma concepção extremamente individual, porque ela diz respeito apenas na relação do indivíduo com Deus. Então, para a ética cristã, a moral ela é separada da condição social. A filosofia moral de São Tomás de Aquino é uma das mais influentes dentro desse contexto da ética cristã medieval. O Aquino, ele foi um teólogo e um filósofo dominicano do século XIII.
e ele desenvolveu uma filosofia moral que combinava concepções da filosofia aristotélica com as doutrinas católicas, com a teologia cristã. São Tomás de Aquino compartilha com Aristóteles essa ideia de que todas as coisas possuem uma finalidade, um propósito. As ações humanas, elas devem ser avaliadas de acordo com a sua contribuição para a realização do bem último do ser humano, que para São Tomás de Aquino é a felicidade em Deus. Na Idade Moderna, a filosofia moral ela sofreu uma série de transformações em comparação com períodos anteriores. Isso acontece devido à influência do Renascimento, da Reforma Protestante, do Iluminismo, de todas essas mudanças sociais e políticas que aconteceram nesse período. A filosofia moral mais influente da Idade Moderna foi a ética kantiana. Aqui no canal já tem uma videoaula falando, explicando detalhadamente a filosofia moral de Immanuel Kant. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois. Mas eu vou fazer um resumo aqui do que é essa filosofia moral kantiana. A ética kantiana é uma abordagem moral baseada na razão e na aplicação de princípios universais. O conceito central da ética de Kant é um imperativo categórico, que estabelece que devemos agir de acordo com princípios que podem ser universalizados. Isso significa que uma ação humana ela é moralmente correta se pudermos conceber que todos os seres humanos possam agir da mesma forma em circunstâncias, em situações semelhantes. A filosofia moral na era contemporânea ela foi desenvolvida no meio de uma série de concepções diferentes sobre o que é a moral e a sua fundamentação. Mas uma ideia que é comum entre todas essas teorias é a recusa na fundamentação exterior, transcendental da moralidade. Elas colocam o ser humano no centro da origem dos valores e das normas morais. O filósofo Hans Jonas, ele defende a necessidade de se desenvolver uma ética, uma filosofia moral que leve, que proporcione respostas adequadas sobre as questões ambientais e sobre os riscos da civilização tecnológica. Jonas argumenta que a ética deve ser orientada pelo princípio da responsabilidade pela consequência de nossas ações. Ele defende que, dada a capacidade humana de influenciar drasticamente no mundo natural e no mundo social, o ser humano tem a obrigação moral de considerar cuidadosamente as implicações de suas ações para o futuro. Hans Jonas enfatiza a importância da precaução sobre as incertezas e a prováveis impactos negativos das ações humanas sobre o meio ambiente, a saúde humana. Ele também adverte sobre a adoção cega de tecnologias que podem trazer efeitos prejudiciais e irreversíveis. O filósofo defende a vida em todas as suas formas. Ele diz que a preservação da vida é um princípio ético primordial. Ele critica a instrumentalização da natureza e dos seres vivos em nome de um progresso tecnológico e econômico. Ele também adverte sobre os perigos de um poder tecnológico ilimitado e ele defende a limitação da busca pelo conhecimento e do controle da natureza, a fim de promover uma integridade do mundo natural e da autonomia humana. A filosofia moral de Hans Jonas destaca a importância da responsabilidade,
precaução e valorização da vida como princípio fundamental que vai guiar nossas ações éticas diante dos desafios morais do mundo contemporâneo, especialmente no contexto tecnológico e do meio ambiente. Essa então foi a nossa videoaula sobre concepções gerais da filosofia moral, a ética, desde a antiguidade clássica até os dias de hoje, até a era contemporânea. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e seguir o LMP História e Filosofia nas redes sociais para ter acesso a conteúdos que vão rolar apenas por lá. E também não esqueça de dar uma olhada nos livros que estão aqui na descrição. Bons estudos e até mais!